ele vai funcionar em paralelo com o cortador de vidro. Então lembra que a gente falou aqui que o cortador ele não corta, ele simplesmente cria uma linha, né? Essa linha causa uma fragilidade no vidro e é o auxílio de outra ferramenta que faz com que o vidro se parta. Essa outra ferramenta é o alicate. Então eu vou mostrar aqui para você o primeiro alicate aqui que a gente utiliza nos nossos trabalhos, no dia a dia, que é o alicate bico de pato. Como você pode, se você tiver alguma questão ou eu tiver correndo muito, você me fala. Como você pode ver aqui, ele é um alicate um pouco diferentão. A mandíbula dele é bem mais larga do que os alicates que a gente comumente encontra por aí. E por que ela é mais larga? Justamente para que o alicate cumpra a função dele, que é de partir o vidro. Então, se você olhar bem aqui, não sei se a câmera vai pegar, aqui, bem no centro da mandíbula, tem uma pequena linha. Essa linha aqui é uma marcação que você utiliza para colocar rente a linha que você criou com o cortador. Então, vamos supor que, por exemplo, aqui minha mão é uma chapa de vidro e eu fiz a linha aqui com o cortador nesse ponto aqui. Então, eu fiz a linha com ele, o cortador ele não corta o vidro. Então, eu venho aqui com o alicate bico de pato, uso essa marcação aqui como referência, coloco aqui na linha que eu fiz aqui com o cortador e pressiono ele um pouquinho. Dessa forma, o alicate ele vai fazer com que o vidro se parta. Ah, Evandro, mas o alicate não vai quebrar o vidro? Não vai, gente? Depende da força que você colocar. Isso, depende muito da força. Mas você também pode ver que aqui ele tem essa proteção aqui de silicone, que faz com que o atrito do metal do alicate não pegue no vidro e dessa forma você não quebre o vidro. E aqui também tem essa pequena chavinha aqui, que ela regula a espessura da mandíbula. Então você regula mais ou menos aqui nessa chavinha que é a espessura do seu vidro. No caso aqui, se eu estou utilizando vidro de garrafa, um vidro que tem uma espessura mediana aí de 3 milímetros, eu regulo aqui mais ou menos 3 milímetros, então a mandíbula vai ficar um pouco aberta, fazendo com que ela não encoste. Venho aqui, posiciono o alicate no vidro e faço essa pressão. Como a mandíbula do alicate ela não é reta, mas sim côncava, ela é curvada, ela faz com que o vidro obrigatoriamente faça esse movimento aqui. E dessa forma, você utilizando o alicate, você corta o vidro. Então, se for falar aqui uma questão mais correta, o alicate é o que vai fazer com que o vidro se parta. Ou seja, é o alicate que vai cortar o vidro. No caso, o cortador ele só vai criar uma linha que a gente chama de linha de debilitação. E o importante, gente, o que acontece, gente? Isso aqui não é força, é jeito, é aquilo que a gente falou no início, tá? E como é que você faz para você saber a quantidade de força que você vai colocar aqui? É você praticando, mas a gente já adianta que não é força, é jeito, tá? Porque a gente tem pessoas, a gente já deu atividades para idosos, para deficiente intelectual, e geralmente os idosos, por exemplo, não tem muita força nas mãos, pode ser que não tenha, alguns não tem. Então, às vezes olha para uma ferramenta dessa e pensa, ai meu Deus do céu, vou ter que colocar muita força e a minha mão não dá para isso. Não, isso aqui não é força, é jeito, tá? Esse alicate aqui, gente, pode falar o preço? Pode. Ele custa em média R$170, tá? Esse é um alicate. Todas essas ferramentas aqui que a gente está falando são ferramentas de qualidade. Às vezes você pode olhar para um alicate desse e pensar, meu Deus, R$170 um alicate? Mas isso aqui você vai ter para o resto da sua vida, tá? A única coisa que talvez você precisa trocar é essa coisinha aqui de silicone, que ela é removível, você troca e coloca outra. Mas isso daqui, a gente tem até uma aluna que ela comprou um outro alicate aí, paralelo, e depois com a gente conversando com a gente, ela falou, gente, eu comprei um alicate, mas não tá sendo legal tal, e aí a gente conversou sobre o alicate, que a gente
gosta de dar esse tipo de atenção para os alunos. E aí a gente conversou e mostrou o alicate. E aí, enfim, a gente mandou para ela um alicate. E aí o que aconteceu? Quando chegou lá, qual que foi a mensagem que ela mandou para a gente? Foi, gente, como que dá diferença trabalhar com esse alicate? Tá? Então, é uma coisa que a gente está mostrando aqui, é coisas que a gente utiliza e que dá certo. Dá uma diferença danada você trabalhar com esse alicate aqui, tá? Então, mas que marca que é? O que você tem que ter em mente? É a marca? Não. O que você tem que observar quando você for adquirir um alicate bico de pato? Você tem que ver que aqui a mandíbula dele, como o Evandro falou, é côncava. Se for uma mandíbula reta, não dá certo, né, Evandro? Não dá certo. Você só vai se estressar. Se você, principalmente você que está iniciando, se você adquirir um alicate bico de pato com a mandíbula reta, você vai se estressar bastante. Evandro, como você sabe? Por experiência própria. Quando eu comecei, eu não tinha esse conhecimento mais aprofundado sobre as ferramentas. Inclusive, eu achava que eu conseguiria adaptar o alicate normalzinho para ele ficar um bico de pato e que ele ia perdurar. Claro que você consegue adaptar, mas não é o indicado. Os primeiros alicates bicos de pato que eu adquiri, inclusive se você pesquisar na internet, você vai encontrar, é um que tem o mesmo formato, a mesma aparência, só que é um cabo azul com um detalhe amarelo aqui na frente, de mandíbula reta e não tem a proteção de silicone aqui na frente. O que acontecia? Ele não partia o vidro, porque para ele partir o vidro, ele obrigatoriamente precisa dessa mandíbula curvada. E para que o seu vidro ele não se quebre, ele vai precisar da proteção da mandíbula. Porque a gente bem sabe... Essa borrachinha. Isso, que é a borrachinha. Porque a gente bem sabe que o atrito do metal com o vidro vai quebrar o que é menos resistente. E geralmente o que é menos resistente é o vidro nesse caso. E eu tenho certeza que você não quer passar o dia inteiro projetando uma peça, ir lá com cuidado, com o cortador, fazer o risquinho, riscar toda a sua peça bonitinho, com corte perfeito, com risco perfeito, para vir com alicate, para no final das contas vir com alicate de péssima qualidade e quebrar todo o seu trabalho. Eu tenho certeza que você não quer. Então, o que a gente não indica para os nossos alunos, a gente também não indica para você que acompanha a gente aqui, seja aqui no canal ou em qualquer outra rede social que a gente esteja. A gente sempre indica materiais de qualidade. Por mais que, sim, você vai pagar um pouquinho mais caro por materiais de qualidade. Mas pegando alguns exemplos que a gente já teve aqui, algumas pessoas acharam esse alicatezinho aqui caro, compraram um paralelo, não somente o caso da aluna, não sei nem se foi o caso dessa aluna que a gente está falando. Compraram um paralelo, viram que não funcionava, não estavam se estressando à toa, compraram uma ferramenta de qualidade e aí viram que compensava mais ter gastado um pouco mais em uma ferramenta de qualidade porque ia trazer mais tempo para ela, porque todo aquele trabalho ia ser feito de forma mais ágil e ela não ia se estressar tanto. E a gente já tá doidinho para falar de novo, a bicha tá até se mexendo. E, gente, de novo, tá? Vou falar sempre aqui, mas como que você vai saber se o negócio funciona, se o negócio tem o bico torto ou não, bico chato ou não? Tem que ler a especificação. Você entrou no site, leia a especificação, tem que ler. Se tiver escrito lá bico curvo, né? Como é que faz? Tem que ter escrito. Com bico curvado. Muitas vezes olha também os comentários, porque em alguns lugares, nos comentários, as pessoas perguntam como que é a mandíbula dele, o bico, é curvo, é côncavo ou é reto? E aí sim, enfim. Reta, enfim, não compre. Mas, então, esse alicate aqui custa, em média, R$170. Dá para achar mais barato? Dá. Só que você tem que ler isso que a gente acabou de falar. Tudo isso aí que a gente falou várias vezes, tá? Tem que ler. Gi, mas onde fica a especificação? Vamos supor aqui, licença. Vamos supor que aqui é a fotinha do alicate. Você está pesquisando na internet. Esquece nós aqui atrás. Aqui está a fotinha do alicate, bonitinho. A especificação geralmente fica aqui embaixo. É só aí embaixo.
Em alguns sites, muitas vezes vai ficar aqui do lado. Então tá a fotinha do alicate, não sei se ele vai estar assim, 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 e aqui do lado ou aqui embaixo vai estar as especificações, é só você dar uma olhada. Ah, Evandro, e onde ficam os comentários? Fica aqui na parte de baixo também. Eu tenho certeza que na maioria dos sites você vai encontrar também perguntas na parte de baixo de pessoas que vão estar preocupadas com a questão da mandíbula dele, se é curvada ou é reta, ou também se vem ou não com essa proteçãozinha aqui de silicone. É importante que você foque nesses dois pontos aqui nesse alicate, a proteção e a mandíbula côncava, curvada.